boa tarde, povo lindo, povo abençoado. Mas eu tô falando boa tarde para quem tá ao vivo comigo aqui no Instagram. Mas e se você tá assistindo depois, né? Porque a nossa live fica salva aqui no Instagram e também fica salva no nosso canal do YouTube. Então talvez você esteja assistindo nesses dois aplicativos, né? Nesses dois meios aí, Instagram ou YouTube, e seja em outro horário. Não, mas você não vai ficar sem o meu cumprimento. Não. Então eu quero desejar, eu e todo mundo que está aqui comigo, olha, vamos desejar para você bom dia, com muita alegria, boa tarde, com muita esperança, boa noite, com renovo do céu na sua fé e também boa madrugada. Não importa o momento que você esteja assistindo, o que é importante é que você tenha convicção. Se você parou aqui, ou estava pesquisando aí, chegou até o nosso canal, ou mandaram para você, o importante é que nesse momento vai estar chegando a palavra de Deus até você, vai estar chegando uma porção. Uma porção do Senhor até a sua vida. Fique conosco até o final. Olha, nós temos aqui um caderninho de oração que a gente depois vai estar orando, intercedendo a Deus pela sua vida. É isso, intercedendo a Deus por você, por sua casa, por sua família. Eu tenho certeza que hoje Deus também vai falar e vai ministrar aos nossos corações. Para quem já me conhece, me acompanha aqui, toda quarta-feira a gente tem um convidado. Pois é, mas o de hoje não pôde vir e tá tudo bem, eu vou estar aqui falando uma palavra de Deus para você, algo que Deus tem, não é me incomodado do jeito ruim, aquele incômodo, mas tem me incomodado de me fazer pensar. Deus tem me trazido à memória uma palavrinha pequena e nós vamos dentro dessa palavrinha pequenininha, mas que tem uma profundidade enorme. Então eu quero convidar você a ficar comigo, a participar, a escrever seu comentário, a mandar para mais pessoas, né? Não é porque o convidado não pôde vir que eu não viria. Eu tenho um compromisso com você. Toda quarta-feira nós temos esse compromisso. Eu tenho certeza que aqui, talvez você queira até se manifestar. Você estava esperando chegar esse momento. Na quarta-feira a irmã Valéria vai entrar e eu tenho certeza que Deus vai falar para mim. Então me falei, você teve essa sensação, esse aguardo por esse encontro, por esse momento? Pois é, eu estava com o coração aqui com vocês, porque é o nosso encontro, é onde Deus me usa para falar, é onde Deus usa os convidados, é onde Deus usa você também aí do outro lado. E a gente vai fazendo essa conexão do céu. Gente, eu tô com muita coisa bacana para contar para vocês. E nos preparativos aí de mais um chá home que tá para acontecer, eu tive um pensamento, uma ideia, eu vou anotar aqui, para poder fazer com quem quiser. E talvez você vai se interessar, vai ser interessante para você. Então deixa eu colocar aqui. Isso, para não esquecer. Para eu falar com vocês mais no final, tá bom? Olha, muita gente diferente, que o nome aqui eu não tô acostumada a ver. Então seja você muito bem-vindo, tá? Esse canal é seu, essa live é sua. E é assim mesmo, é conversando, é um bate-papo, é trocando ideia, é de uma forma leve que a gente quer tocar seu coração. E agora eu te convido, se você puder parar o que você está fazendo, tudo bem. Mas se você não puder parar, continue aí nas suas atividades. Eu só te convido a se conectar com o céu agora, com Jesus, porque eu vou te convidar para nós orarmos e falarmos com o Senhor, tá bom? Amado Senhor, Deus da minha vida, meu amigo, meu companheiro de todas as horas. Senhor Jesus, como é precioso esse momento, né? Ao vivo toda quarta-feira, aqui pelo Instagram, mas depois em todos os momentos no YouTube, em todos os momentos no Instagram e tantos lugares que essa live tem chegado. Como é precioso esse momento que a gente tem a oportunidade de parar um pouquinho e conectar com o Senhor, falar com o Senhor. Eu estou muito feliz por esta oportunidade. Eu estou feliz porque o Senhor tem colocado esse comprometimento no meu coração e eu sei que o Senhor tem propósito em tudo isso. Obrigada, Jesus.
Eu te amo, não me cansarei de dizer que eu te amo, Senhor. E eu sou grata pelo Senhor ter me escolhido para esta grande obra, essa nobre missão. E também por estar trazendo tantas pessoas aqui para nós. Pessoas de pertinho, de longe, que eu conheço, outras que não. Mas o importante é que nós conhecemos o Senhor e sabemos da grandeza do Senhor para as nossas vidas. Fique conosco, ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar. Eu estou aqui sensível à tua voz. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém, amém. Olha, vou estar anotando aqui, tá bom, minha amada? Você que pediu oração aí agora, pode deixar que eu vou estar anotando esse pedido seu aqui. Mais uma vez eu quero dar boas-vindas na nossa live Uma Pausa para um Café. Hoje eu confesso para você que eu estou, olha, vai dar para ver? Uma pausa com chocolatezinho bem quentinho. Como eu disse, esse chocolate e essa pashmina é para aquecer o meu corpo, o meu físico. Mas eu tenho algo aqui para aquecer a minha alma, que é a palavra de Deus. E algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Bom dia, boa tarde, Thalita. Prazer ter você aqui conosco. Eu quero ler um versículo para você, diante do que nós vamos estar falando. Sabe, um versículo tão conhecido, mas se bobear, a gente esquece e a gente dá vazão a outras coisas. Tô chique, não tô, Thalita? Olha, já falaram que eu tô elegante, agora tô falando que eu tô chique. Eu tô com essa pashmina aqui quentinha para me aquecer, porque esfriou, né? Olha, vamos lá. Deixa eu ler para você um versículo e hoje eu mesma que vou estar conversando com vocês aqui num bate-papo e eu quero convidar todos vocês para participarem comigo. Tá falando assim, olha, eu vou ler todo o Salmo porque ele é pequenininho. O Salmo primeiro diz assim: bem-aventurado ou feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha, bem-aventurado é o varão, ai, gente, mais um, olha, falando que eu tô lindíssima, eu tô amando, acho que eu vou fazer live só de pashmina agora. Bem-aventurado é o homem e a mulher, bem-aventurado todos aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes de tudo, ele tem seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Será que nós temos nos desviado das pessoas que, sabe, ao invés de nós influenciarmos, nós estamos nos deixando ser influenciados por eles? A pessoa vem tão amarga que quando ela sai de perto de você, em vez de você trazer doçura para a vida dela, é você que sai amargo também. Nós vamos falar sobre isso. E eu disse que Deus tem me incomodado na forma de fazer eu ficar lembrando sobre isso, de uma pequena palavra. E eu quero meditar com você hoje em cima desta palavra. E eu disse que eu não quero meditar e trazer uma palavra para a sua vida somente. Eu disse que eu quero meditar junto com você. Fazendo isso aí que a Thalita está fazendo. Ela está falando, bem-aventurado é um adjetivo que descreve alguém que é muito feliz. Alguém que tem a felicidade na alma, é pleno, né? E eu quero isso, eu quero que você participe comigo em cima desta palavra. E eu já coloquei um louvor falando sobre isso e vou colocar mais um louvor agora.
A hora que esse louvor estiver tocando, eu quero que você medite na letra desse louvor, que eu conheci esse louvor essa semana, eu não conhecia, e que você também aproveite esse tempo para mandar para mais pessoas. A live agora não fica mais lá no início dos stories, ela fica lá no meio, então eu preciso que você faça aí, ó, coloque aqui o arroba, mande para mais pessoas e fique conosco meditando sobre essa palavra. E a palavra é cicatriz. Vamos falar sobre cicatriz? Vamos conversar um pouquinho numa live rápida, não demorada, mas que vai falar muito? Então eu te convido. Já disse aqui algumas vezes, eu não posso falar de ninguém, não tenho autonomia, não tenho direito, não é esse o propósito, mas eu posso falar sobre vivências que eu passo, eu e minha família. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês e quero que vocês também compartilhem comigo aqui. O Senhor me trouxe esse louvor, eu não sabia que eu estaria ministrando hoje, não foi proposital. E o Senhor me fez ouvir esse louvor segunda-feira. E desde então, isso ficou na minha cabeça e a gente sabe que Deus tem propósito em tudo, em todas as coisas. E hoje, quando a nossa convidada não pôde estar, eu até tentei uma outra pessoa, não deu, e aí eu começo a entender que Deus tem propósito na minha vida e que é para eu falar aquilo que está no meu coração. Então, sem script, eu só escrevi algo quando eu estava chegando aqui na live, que Deus colocou no meu coração, e quero conversar com você. E esse louvor que tocou aí, que no YouTube você não consegue ouvir o louvor, mas é da Ana Beatriz, chama Cicatrizes. Depois você pode ir lá, coloca para você ouvir, deixa esse louvor ministrar no seu coração, na sua vida. E aí, essa pequena palavra, né? Essa palavrinha tão simples, mas ao mesmo tempo tão forte. Você já viu uma pessoa que tem uma cicatriz grande? Tem cicatriz que a gente leva até aquele, né? Aquele susto, aquela, não é repulsa, mas tem gente que dá até um pouco de nervoso. Uma cicatriz grande de uma ferida também grande. Tem pessoas que carregam cicatrizes visíveis, outras em lugares que a gente não consegue ver. Tem pessoas que carregam cicatriz pequenininha. Eu carrego uma cicatriz desse lado, muito minúscula, mas que foi de um perigo. Quando eu era criança, eu estava perto, não estava brincando, mas eu estava perto. Já ouviu falar daquela brincadeira de bete? Que não tampa bola? É da época de que criança ia pra rua brincar, né? Eu sou dessa época. E aí, na hora que o rapaz foi bater com o bete, né? Na bolinha, soltou e tinha um preguinho no pau. Hoje tem o bete, né? Num bastão, todo chique, mas na época era cabo de vassoura, era qualquer pedaço de pau. Aí soltou e bateu. A cicatriz foi muito pequena, mas foi de um livramento muito grande, que quase abriu os meus olhos. Abriu, né? Sangrou. E eu carrego essa cicatriz. E se eu parar, eu não fico lembrando, não dói, eu não fico... Mas se eu parar para perguntar onde tem uma cicatriz, eu lembro. Aí me vem a memória, tudo aquilo. Não dói mais como doeu, mas eu tenho essa cicatriz. E essa semana... eu ouvindo esse louvor, ouvi um outro, e aí eu fiquei meditando, sabe, nas coisas que a gente precisa cicatrizar. E aí eu anotei aqui algo que Deus falou comigo, que é o seguinte: você não pode impedir a ferida. Tem coisa que você impede, mas tem coisa que vem para sua vida. Às vezes um tombo, né, inesperado, que vai gerar uma ferida, igual quando bateu aqui na minha têmpora. Eu não pude evitar ali a ferida, o machucado. Veio, aconteceu. E quantas coisas na nossa vida acontecem, chega para você, fazem com você. Às vezes você tá, por exemplo, picando uma couve e aí a faca vai
bate, escapole e fere você. Essa ferida, às vezes, é a gente mesmo que faz na gente, por imprudência. Outro dia uma amiga minha estava com o pulso machucado porque ela foi picar uma abóbora e ela picou assim, virando a faca e machucou. Então, às vezes foi uma imprudência, alguma coisa que aconteceu. Não que você quisesse, mas aconteceu. Gente, quem é novo que está chegando aqui é assim, a minha live é um bate-papo, é alguma coisa da nossa vivência. É do dia a dia mesmo, tá? É bem simples, mas em tudo a gente traz uma conexão com o céu. É isso, Karina, a gente precisa romper com as marcas, não pode te incomodar mais. E aí as feridas, muitas feridas, a gente mesmo provoca na gente. E trazendo aqui para o nosso emocional, muitas coisas a gente faz, muitas coisas a gente mesmo fere a gente. Muitas coisas a gente vai provocando em nós. Porque às vezes a gente está com a autoestima baixa, porque você está muito desacreditada e você provoca isso. Ai, irmã Valéria, não estou entendendo. Você vai entender. E tem feridas também, agora no físico, que é igual, por exemplo, essa ferida foi sem querer, mas machucou, mas me feriu, doeu, sangrou muito, precisou de um cuidado, precisou de uma atenção médica. Obrigada, Andressa, simples e profundo, é isso que eu procuro trazer. Mas foi culpa da pessoa? Não, não foi culpa da pessoa. Foi sem querer, mas aconteceu. E aí no nosso lado emocional também, às vezes acontece isso, feridas que o outro não quer fazer, uma palavra mal falada, às vezes não foi intenção, mas saiu de um modo ríspido e te feriu, agrediu o seu emocional, teve uma fissura, teve um machucado, foi ruim, não foi intencional, mas aconteceu. E nós temos outro tipo de ferida também, que o Espírito Santo me traz, da ferida voluntária. Sabe, alguém, por exemplo, a gente vê isso nos noticiários. A paz do Senhor, minha amiga Claudineia. Às vezes acontece, a gente ouve nos noticiários a pessoa que atropelou por querer, matou porque quis, feriu, né? A gente está falando de feridas, mas eu quero falar mais do que feridas, eu quero falar da cicatrização, da cicatriz. E as pessoas fazem por maldade. E será que no emocional a gente também tem isso? Tem. Infelizmente tem. Tem pessoas que querem nos machucar, nos ferir. Não era para acontecer, mas acontece. A gente não pode fugir disso. Paz do Senhor, Maria Pastora. E a pessoa fere, ele percebe que uma palavra que ele falou te atingiu, uma palavra que ele referiu a você, você ficou magoado, e aquilo parece que faz um bem para outra pessoa. Ela consegue, a gente costuma dizer que ela consegue perceber o seu ponto fraco, e aí parece que faz por maldade. Mas nós falamos de 3 feridas. A ferida que a gente mesmo faz na gente, a gente mesmo provoca, né? No nosso físico, eu dei o exemplo aqui de você estar picando algum legume, alguma coisa, aquilo vem e fere você mesmo, não foi ninguém que te feriu, você mesmo se feriu. A gente consegue isso no físico e no emocional, a gente consegue também se ferir propriamente. Por quê? Porque às vezes você sabe que é um lugar que você não é bem visto, não é querido e você insiste em ficar. Você mesmo está fazendo essa ferida em você. Nós falamos sobre a outra ferida que o outro faz conosco, talvez sem intenção, sem querer nos magoar, como foi a questão da minha cicatriz, e no lado emocional também. E tem a outra ferida que a pessoa quer fazer, quer provocar, e tem gente que sente alegria em ver que você está incomodado,
ferido. Deu para entender até aqui esse nosso bate-papo? Tá dando para você entender o que o Espírito Santo quer falar? Olha, eu não escolhi essa palavra. Eu não pensei em falar isso com você. Eu ia ter convidado, eu não pensei em preparar. Mas eu estava conversando hoje com uma amiga e eu vou entendendo que na nossa vida tudo tem um propósito. O Senhor permite a gente passar por coisas que lá na frente vai ser útil para abençoar alguém. E aí eu falei com vocês que eu ouvi esse louvor segunda-feira e me chamou a atenção e eu não sabia que hoje eu estaria aqui falando para você. Então é assim que acontece. Só que as feridas a gente muitas das vezes não pode impedir que venha até nós. Mas a gente pode ajudar no processo da cicatrização. Como assim? Se você está com uma ferida e você fica o tempo todo machucadinho, suponhamos que você esteja com um machucado aí na sua mão, e já está começando a dar aquela casquinha, já está começando a cicatrizar, está começando a sarar. Mas sabe o que acontece? Toda hora você vai lá e mexe naquela ferida. Você tira a casquinha. Toda hora você vai lá e começa a coçar. Aí a casquinha sai, jorra sangue de novo e abre a ferida de novo. O que você está querendo dizer, irmã Valéria? Quantas das vezes o Espírito Santo está cicatrizando a nossa ferida? Quantas das vezes a gente está no processo de cicatrização? Quantas das vezes a gente está até mais afastadinho, porque... Obrigada, Karina. Quantas vezes a gente está até mais isolado? Você fala, ai, todo mundo me esqueceu, estou abandonada, não sei o que. Não. Às vezes é o processo de ser cuidada. Às vezes é o processo de maturação. Às vezes é o processo que você precisa enfrentar para colocar todo o mal para fora e depois fazer a limpeza. Às vezes é o Espírito Santo que está te limpando. Às vezes o Espírito Santo é o nosso amigo Jesus que está permitindo passar aí um éter. Hoje o mertiolate não dói mais, nem sei se existe. Mas falava, para melhorar, para sarar tem que arder. Às vezes a gente não está entendendo nada dos nossos processos que enfrentamos no dia a dia. E quando está quase cicatrizando, a gente vai lá e mexe na ferida de novo. Como mexe na ferida? Você fica buscando nos seus pensamentos. A Bíblia já nos deu uma receita do medicamento valioso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas quantas das vezes a gente fica buscando lembrar de algo que nos machucou? Buscando, trazendo à memória aquilo que vai nos fazer chorar de novo. Parece que a gente fica se vitimizando. A gente fica fazendo até força para chorar. Eu confesso para vocês que hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade de chorar. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Porque eu fiz oração, eu chorava muito à toa. E às vezes na hora de eu conversar e pôr meu ponto de vista, eu chorava. E aí um dia eu falei, ai Senhor, seca minhas lágrimas, não estou aguentando mais. E de certa forma foi secando, sabe? Então às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas quantas das vezes a gente fica lá, gente, eu já fiz isso. Não sei se você já fez isso. E eu parecia que para eu ser liberta daquele sentimento eu tinha que chorar. E eu fazia cara de choro, eu queria chorar. Eu forçava. Eu queria viver aquilo. Eu queria remoer aquela situação. Quantas das vezes o meu marido já falou comigo, para de pensar nisso, isso está te fazendo mal. E eu insistia. Não, mas você lembra o que fulano fez comigo? Mas você lembra, meu amor? Eu ainda queria colocar ele para sofrer comigo. Você lembra como que foi que falou comigo? Eu estou me recordando quando os meus filhos eram menores
E meus filhos foram essas crianças raiz que brincavam mesmo. À frente da casa que eu morava, tinha um barranco, eles subiam. Aí lá de cima eles me gritavam, ai mamãe, feliz da vida. E tinha dia que ia e descia bem. Ah, mas tinha dia que levavam uns bons uns tombos. Paz do Senhor, Marli. Tinha dia que o machucado era feio. Ah, e eu amo os meus filhos. Qual mãe que não ama os filhos? Mas eu trazia. Não era questão de médico. Eu trazia eles para dentro de casa. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era lavar aquele machucado. Ah, você já teve um arranhão? Como que limpar esse arranhão arde? Como que limpar esse machucado fere? Parece que, meu Deus, eles gritavam. Quantas vezes eu tinha que trazer a mangueira para o lado de fora, porque eles estavam todos cheios de terra, de poeira, não tinha nem como entrar. E ali misturava o sangue no meio da poeira. Às vezes era um machucadinho pequeno, mas o sangue escorria. E eu não estou falando apenas de machucado na pele. Eu estou falando de feridas na alma. E você está me entendendo? Porque eu disse assim, Senhor, se é para eu falar, então tenha pelo menos um coração direcionado a essa palavra. E eu sei que essa palavra está chegando. E aí, às vezes nem era tão grande o machucado, mas fazia aquela misturada. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era lavar. E eles, não, tá ardendo, mãe. E tinha que passar sabão. Você já teve um machucado? Uma feridinha? Olha, já começou a aparecer e o Senhor está falando. E você tinha que lavar, esfregar. Mãe, você não está sabendo, tá doendo. Queria tirar a perna, mas não podia. Tirar o braço, não podia. Porque precisava ser feito ali um socorro. E depois de lavado, eu ia avaliar a situação. É assim. Depois que você lava a sua alma, a sua ferida emocional, você vai avaliar o tamanho do estrago, da ferida, do machucado, do que foi feito aí. E como eu disse, tem feridinha que é desse tamanho. Tem feridinhas que você nem enxerga, mas tem feridas que são enormes. Tem cicatrizes que são profundas. Às vezes, para melhorar, cicatrizar, precisa sentir dor, e é verdade. É isso, minha amiga. É sobre isso que Deus está falando conosco nesta tarde. E aí você vai lá, lavou, detectou a ferida, e aí você vai para o remédio. Na hora de passar o remédio vai doer. Às vezes, um simples esparadrapo. Você vai juntar ali, vai pôr um esparadrapo e vai melhorar. Às vezes, uma pomadinha. Passou uma pomadinha, vai cicatrizar. É isso, né, Karina? Às vezes, na hora da lavagem, na hora de limpar, dói mais do que a ferida em si. Porque é descobrir. Sabe, o Senhor está me trazendo aqui que na hora que você vai limpar o machucado, é descobrir aquilo, é tirar, é trazer à tona. É realmente ver o tamanho do estrago. Uma palavra mal falada, um gesto, um olhar, dói mais do que tudo. Mas aí descobriu, limpou, lavou, e aí é a hora de medicar. E às vezes uma pomadinha só não vai fazer efeito, vai ter que tomar um antibiótico. Vai doer. Como eu disse, na época dos meninos, era o mertiolate. Ainda tem uma coisa, o bom era o vermelho, que deixava marca. E aí você fez isso tudo. Você já lavou, já descobriu a ferida e está no processo de cicatrização. Está dando a casquinha. Mas como eu disse, às vezes você não vai impedir a ferida. Mas vamos ajudar esse processo de cicatrização? Vamos parar
Vamos parar de ficar trazendo à memória esses sentimentos ruins. Vamos trazer a memória, vamos trazer o remédio certo. Jesus quer curar as nossas feridas nesse momento. Jesus quer realmente cicatrizar. E quantas das vezes a gente vai lá, tira a casquinha e faz brotar? Nunca vai cicatrizar. Nunca vai melhorar. Você pode passar o remédio que for, nunca vai ter solução. Mas na hora que você entende isso, esse processo, na hora que você entende que está no seu controle, ah, mas está coçando, dá aquela vontadezinha. Vem aquela vontade, sabe? Às vezes uma seta, coisa que o inimigo põe na sua cabeça, começou a coçar e parece que você vai tirar e você fala, não, eu não posso. Porque eu preciso que isso aqui cicatrize. E aí cai lá no salmo que a gente leu, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E ele nem fica parado no caminho dos pecadores. Por que você está dizendo isso, irmã Valéria? Porque muitas das vezes não foi a pessoa que te fez a ferida, mas está do seu lado, aparentemente como amigo. E você já está perdoando o outro. E a pessoa fala, você vai perdoar? Deixa de ser bobo. Mas olha o que fizeram com você. Nossa, mas falaram assim, assim. Você ainda vai ter coragem de ir lá de novo? Você vai perdoar, você tem certeza? São os conselhos dos ímpios. Jesus está falando para você assim, eu sou a resposta, eu basto para você. Não, minha filha, fica tranquila. Eu tenho o que você precisa. Mas a gente quer seguir o conselho daqueles que não tem nada para agregar na nossa vida. E na ferida, trazendo para a ferida, é como se ele falasse assim, coça aí, vai, realmente está coçando, então coloca sua unha contaminada, porque a nossa unha é contaminada. Vai na ferida, abre de novo. Mas Jesus está falando para você assim nesta tarde, sou eu que saro a sua ferida. Eu já te perdoei. Eu já trouxe o bálsamo para você. Eu já tenho um caminho novo preparado, muito lindo, florido, viçoso para você. Por que você insiste em ficar parado nesse caminho de tristeza e solidão? O que eu tenho para você é bem maior e melhor do que você pode imaginar. Ah, meus queridos, não pense que sou eu que estou falando isso para você. Eu sei que doeu. Sabe, eu imagino Jesus falando para você, eu sei que doeu, eu sei que feriu, sangrou, machucou, eu sei. Eu não faço pouco da sua dor. Eu sei que foi pesado demais para você, mas eu te ajudo a carregar. Eu sei que viraram as costas para você, mas eu estou aqui com os braços abertos para te receber. Eu sei que falaram palavras que magoaram, feriram o seu coração, mas eu tenho uma coisa boa para dizer para você. Eu te amo. Olha Jesus dizendo para você, eu te amo, eu te entendo, eu estou com você. Não abre essa ferida de novo, não. Deixa meu Espírito Santo cicatrizar essa ferida. Porque pode até deixar marca. Sim, tem feridas que vão ficar com marcas gigantescas pro resto da sua vida. Mas não vai doer mais. Tem feridas que vão fazer com você, que vão machucar profundamente. Mas não vai doer mais. Talvez você tenha sido rejeitado. Talvez você tenha sido abusado. O Senhor tem falado tanto isso comigo. Eu estava segunda-feira falando com a pessoa sobre os abusos. Talvez você tenha sido abusado, magoado. Talvez, minha amiga, como você está dizendo aqui, você não tenha mais força. Ah, mas quando a gente não tem mais força, aí que a gente sente realmente o cuidado de Deus. Sinta o Senhor renovando as suas forças. Nesse momento, o Senhor te trouxe aqui,
não conheço você, mas o Senhor conhece. Só estou vendo o seu nome aqui. Ah, mas o Senhor sabe o seu nome, sobrenome, sabe tudo sobre você. E Ele te visita nesta hora. Eu não faço pouco da sua dor. Não posso dizer, imagina, esse aí não foi nada. Eu digo o contrário, imagino. Isso pode ter sido tudo. Pode realmente ter te feito pensar em desistir. Em dizer agora eu não tenho forças. Mas o Senhor sabe. E se você chegou até aqui é porque o Senhor tem propósito na sua vida. O Senhor tem propósito com você. Eu estou gerando algo muito bonito. Isso me fez refletir muito na minha vida. E eu fiquei pensando, quantas coisas o Senhor me permitiu viver para que hoje eu pudesse, sabe, sem falsa modéstia, estar aí conversando com tantas mulheres, algumas fora do Brasil, aconselhando, mentoreando, sim. E o Senhor me fez viver para que hoje eu pudesse passar um pouco da minha experiência. E quem sabe você, amiga, que escreveu que está sem força. Um dia o Senhor vai te usar para você mostrar talvez a sua cicatriz e dizer assim, olha, se eu venci, você também vai vencer. O Senhor vai te usar talvez naquilo que você foi mais perseguido, naquilo que foi mais doído, para que você possa, com firmeza, com convicção, dizer, eu venci, porque o Senhor me sustentou. Eu venci porque o Senhor cicatrizou a minha ferida. E o que eu quero dizer para você hoje, nesse momento? Já foi feita a ferida. Já foi feito o machucado. Contra isso você não pode fazer nada. Mas na cicatrização você pode fazer. Se permita o Senhor te curar por inteiro, por completo, seja pelo lado de dentro, seja pelo lado de fora. A gente sabe que tem cicatriz que primeiro acontece pro lado de dentro. A cesárea, por exemplo. A gente tem que ter o repouso, o resguardo, porque o corte é profundo. Uma ruptura de não sei quantas camadas. E fecha, começa a fechar de dentro para fora. Olha que testemunho mais lindo. Eu venci porque na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro e Ele me ouviu. E hoje ela é curada para ajudar outras mulheres na cicatrização. Então permita ao Senhor te curar, porque propósito de cura Ele tem. Querer curar Ele quer. Às vezes é a gente que não permite. Então, deixa o Senhor fazer o que precisar ser feito. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Que bom que eu estou aqui falando para você. Quem está ao vivo está vendo quem é e também não importa. Eu não te conheço pessoalmente, mas a minha oração foi atendida. Eu disse, Senhor, então eu vou entrar e vou falar sobre o quê? E o Senhor me direcionou. E agora você fala que como você precisava ouvir essa palavra. E glórias a Deus por isso. Eu quero te dizer que tem cicatriz, tem machucado, tem ferida, que é rapidinho. Ela fecha. Tem outras que demoram um pouquinho mais. Mas se você puder ajudar na cicatrização, se você puder ajudar trazendo à sua memória coisas boas, por que a gente fica muito pensando em quem não gosta da gente, em quem faz pouco da gente, em quem, entendeu? Não tá nem aí pra gente. Vamos pensar naquelas que gostam da gente. Olha você como é que é amada. Eu tinha acabado de pedir a Deus uma resposta e ela chegou. A resposta chegou para sua vida, amiga. Me manda depois um oi aí no direct que eu quero conversar com você. Vamos pensar nas pessoas que gostam da gente. Vamos pensar nas pessoas que nos fazem bem.
Vamos pensar nas pessoas que torcem por nós. É isso que vale a pena. É isso que a gente ajuda na cicatrização. É assim que a gente ajuda na cicatrização. Eu quero convidar você, ainda que tenha um machucadinho que não foi fechado, deixa Jesus passar o remedinho dele. Ele é o médico dos médicos. O Senhor, Ele cura tanto fisicamente. Quantas curas! Eu fui curada da esterilidade. E tenho tantas curas na minha vida, na vida dos meus. Mas o Senhor também cura emocional. Eu era uma pessoa muito preocupada. Eu tenho amigos aqui, pessoas que sabem disso, com o que o outro ia pensar. Eu já me anulei tanto preocupado com o julgamento dos outros. Ele está me curando também. Eu estou no processo. Eu ainda não estou 100%. Estou precisando de algumas áreas da minha vida serem curadas pelo Senhor totalmente. Porque o Senhor, para cada área, Ele tem, né? Ele tem um período de cura. É verdade. Mas quantas vezes os nossos filhos não chegam perto da gente? Ai, mamãe tá dodói, desde pequenininho até grande. E você dava um beijinho para sarar. E aquele beijinho sarava. E aí, o Senhor hoje também está nos beijando, nos afagando, nos acarinhando, nos acariciando, nos abraçando. Eu fico tão maravilhada que a nossa live é de adulto e de criança. Tia Valéria Alice está pedindo oração. Nós vamos orar, princesa. Eu amo a sua vida. E é criança. Criança também precisa. E o Senhor está aqui. Thalita, muito obrigada. Foi muito bem lembrado. Quantas das vezes um beijo sarava. E o Senhor, mais do que nos beijando, Ele está nos abraçando. Está dizendo, eu estou com você. Você não está sozinho nessa. Então, sinta o abraço do Senhor, sinta o carinho do Senhor, sinta o cuidado dEle. Quando Deus permite a gente passar alguma coisa que parece que está dando mais errado, não é não. Ele está passando mertiolate, Ele está limpando a ferida, mas para cicatrizar. Vamos terminar essa live com oração de gratidão ao Senhor, porque uma vida foi alcançada. Eu creio que mais uma se manifestou. Então vamos agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Sabe por quê? Porque o Senhor tem compromisso conosco. Por isso que eu tive o compromisso de estar aqui com você. Eu não ia estar. O convidado não veio, mas nós estamos aqui, porque o Senhor tem compromisso conosco e nós temos compromisso uns com os outros. Quero agradecer você por estar aqui. Eu já vou orar, mas antes eu também senti no coração de propor aqui alguma coisa para vocês. Vocês sabem, eu já terminei a palavra sobre cicatriz, espero que tenha alcançado e falado do seu coração, porque o Senhor é maravilhoso, né, Mateus? Deus é maravilhoso. Eu espero que tenha alcançado. Se você chegou aqui depois, volta lá, assiste desde o início. Você vai também no nosso canal no YouTube, assiste lá, dá um apoio pra gente, se inscreva, enfim, deixa o Senhor falar com você. Thalita tá aí, 43:18 de Isaías, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Eis que eu faço coisa nova e você vai ser liberto dessa dor. Pode até ficar a cicatriz, mas não vai doer mais. Essa cicatriz é para te lembrar todas as vezes que o Senhor é bom e que o Senhor trabalha na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Olha, gente, eu estou aí organizando mais um charrome e me deu assim um estalo
estalo, porque eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, mas você tem dom para receber, para fazer esses encontros com mulheres? Então, eu tenho, glória a Deus por isso. Não tenho muitos dons não, mas esse eu tenho. E aí, só que tem que é coisa que você também pode aprender. Às vezes não é só o dom, não é? E tem uma série de coisas que são envolvidas, mas você pode aprender. E se eu tenho dom, se eu sei, eu pensei, então eu posso ensinar, eu posso mostrar os caminhos, né? Como que faz. E aí me deu essa ideia, tá, gente? Ai, meu Deus, eu com as minhas ideias. Mas Jesus dá tempo para tudo, dá graça para tudo. E hoje eu acabei de gerar algo, então já posso abrir espaço para outras coisas aqui. O que acontece? Eu posso ensinar você a fazer na sua casa um charrome. Se for aqui perto, eu posso até esquematizar com você para estar te ajudando de pertinho. Mas para você que é de longe, eu tenho o Nordeste em peso aqui. Gente, é a pastora Susan. Acho que ela está na Europa. E aí eu posso ensinar você também a fazer. Como que deu isso? Eu não estou organizando eu posso ir gravando as etapas, falando para vocês e te dar essa mentoria. Ai, mas quanto que vai ser, irmã Valéria? Pronto, eu vou te dar de graça. Eu posso abrir uma turma para explicar isso. É algo novo. A Marlia da Bahia, se quiser aprender. Então, podem ir no meu Instagram. Vai vendo as fotos e tudo. Ah, não, a pastora Susan mora na Flórida. Ela é dos Estados Unidos. É isso. A missionária Sara, que é da França. É isso. Me perdoe, pastora Susan. Pastora Susan deu uma palavra maravilhosa. Então, gente, olha só. Eu posso fazer isso, eu posso te ensinar o que eu souber, posso aprender junto com você. Toda uma mentoria do charrome. A gente já fez, nós estamos indo para o 9º módulo. Vocês acreditam? 9 encontros já. Com todas as limitações que a gente tem, a gente já está indo para o 9º. E vai ser muito legal. Então, se você quiser, você entra aí, manda no direct, ou o meu, ou da Eduarda. Não, da Eduarda não, gente. Ela está em fase de TCC. E aí, tem que ser comigo mesmo. Eu vou abrir uma listinha para começar e fazer. Se eu tiver 5 pessoas interessadas, eu abro. Menos do que isso, aí eu abro também. Se você estiver interessado, eu abro para você. Então, eu vou abrir isso para você. Mas, Valéria, eu tinha vontade de aprender, mas eu fico desmotivada, eu não sei como. Eu vejo tanta dificuldade, eu também tenho um monte de dificuldade, mas eu aprendi a ver o lado bom, que é do renovo, que é da unção, que é derramada, de tanta coisa, e eu vou te ajudar, tá bom? Vou te explicar passo a passo como eu comecei. Então, se você quiser, fala aí, nós vamos agendar e marcar para você um espaço novo, um momento novo, nosso, só para a gente poder fazer. Tá bom, gente? Olha, eu vou terminar. Um beijo grande para vocês. Lembrando que sexta-feira tem mais live comigo pela manhã. Um beijo grande, ó. Um beijo para você. Deixa eu só ler aqui. Uma ferida Sara, ela abre espaço para o novo de Deus. É aí, projeto novo. Venham, venham, venham. Vamos orar para terminar. Eterno e bendito Deus, glorifique e bendiga o teu nome juntamente com todos que aqui estão. Muito obrigada por esse tempo, por esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações e, Senhor Jesus, continue ministrando, continue cicatrizando as feridas, porque nós sabemos que com o Senhor a gente consegue vencer. Nós somos mais do que vencedores. Obrigada por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ó, vamos fazer caravana para vir. Se vocês quiserem, eu abro a minha casa. Além do que mentorear, eu abro a minha casa para receber vocês. Um beijo no seu coração. Um beijo, Débora. A paz do Senhor. Então, se você quiser uma mentoria sobre o charrome, é só falar comigo. Deus abençoe.